Eu vou dar uma dica de leitura. Noite de Trevas, uma história real do Batman, escrita pelo Paul Dini e desenhada pelo Eduardo Risso, que fez 100 Balas, né? Entre outras coisas. O Paul Dini, para quem não conhece, é das 4 pessoas responsáveis pela série animada do Batman, lá dos anos 90, né? Batman The Animated Series, que aqui no Brasil, primeiramente levou o título de Um Novo Batman, porque foi exibido pelo SBT, e depois virou Batman série animada, etc. Né? Passou no Warner Channel, e depois, sabe lá, e depois foi lançado em DVD, uma caixa muito bonita, inclusive. O que eu queria falar sobre essa história é que ela me pegou de uma maneira que eu fiquei assustado, eu não conhecia essa história. Você não fica acompanhando o noticiário da indústria de entretenimento por causa das fofocas, você fica acompanhando por causa das novidades. Quando eu li essa história, eu fiquei fascinado pelo fato de que é baseado num caso horrível que aconteceu com o Paul Dini. Ele, entre 92 e 93, a Warner Bros. Decidiu pediu para que a Warner Animation, a divisão, né, da companhia, fizesse um longa-metragem do Batman, né? Já que ele estava com essa força toda na televisão, por que não fazer um longa? E fizeram Batman, A Máscara do Fantasma. No processo de produção disso, né, de criar roteiros, etc., que o Paul Dini, ele foi assaltado e espancado e quase morreu. Foi um negócio extremamente traumático para ele, por causa da impotência. 2 caras chegam e começam a distribuir bolacha, roubam ele. Mas, assim, graficamente está muito bem representada na história em quadrinho. Por que ele escreveu essa história? E por que vale a pena você ler? Porque é um relato de como ele conseguiu sair do buraco. Porque isso deixou ele completamente fora da realidade. Ele não queria mais trabalhar, ele não queria fazer mais nada, achava que tudo não valia a pena, porque ele não tinha closure, não tinha acontecido nada do tipo assim, olha, a polícia acabou de prender os 2 caras, vão a julgamento. Mesmo sabendo que, né, nos Estados Unidos as coisas funcionam um pouco melhor do que aqui. Essa frustração foi aumentando e jogando ele cada vez mais no fundo do poço. Óbvio, fez terapia e tal, e segundo o próprio relato que tem aqui no início, na introdução dessa história, aconselhado pelo psiquiatra dele, bota esse negócio para fora. E ele botou da maneira que eu achei extremamente legal. Quer dizer, ele escreveu uma história contando essa fase da vida dele e mostrou como os personagens da imaginação dele, os personagens dos quadrinhos, dos filmes, que conviveram com a infância dele e trouxeram ele para esse mundo do entretenimento, né? Também o ajudaram a sair desse buraco. Então existem momentos em que ele discute com os vilões, ele discute com os heróis, ele questiona o heroísmo ou o banditismo de uma maneira que você fica assim, nossa, esse cara realmente está querendo dizer alguma coisa com isso. Eu recomendo essa leitura, porque, de uma maneira geral, isso aqui é como se você estivesse lidando com a questão de bullying, muito radical, obviamente, você foi assaltado, e que não deixa de ser bullying, afinal de contas, você fica impotente na mão de pessoas que estão armadas e querem fazer o que quiser com você. Agora, Noite de Trevas é uma história concisa, muito bem escrita, afinal de contas, Paul Dini é um excelente roteirista, e apaga, digamos assim, um pouco aquela mística de que viver nessa indústria de entretenimento, principalmente americana, é uma coisa glamurosa. Não, você tem altos e baixos. Quando você atinge um lugar muito baixo, você precisa de muito fôlego para conseguir voltar para cima. E ele conseguiu isso fazendo Noite de Trevas.